falta confiança entre as partes. Quando não existe confiança, mesmo na relação entre duas pessoas, se não houver confiança, cada parte vai ficar inseguro sobre exatamente que expectativa tem em relação a esta tal possível conversa. Está tudo claro que os termos para avançar para esta página que nós queremos, a base fundamental é o diálogo. Mas o diálogo significa o que exatamente? A dificuldade está em que, nesse tal diálogo, há uma parte que pretende impor as regras de jogo. A outra parte também quer ditar as suas. Quando essas regras iniciais de jogo não entram em consenso, naturalmente que o diálogo não há de aparecer. Porque aceitamos sim, temos que conversar, mas há sempre pontos prévios. Eu hei de ir ao diálogo se A, B, C e D. E provavelmente essas condições prévias podem não deixar confortável a outra parte. Logo, os diálogos são adiados. Os apelos vêm de todo sítio. Já não há ninguém hoje, até crianças apelam para este diálogo. E para nós outros, não parece haver outra dúvida que o diálogo é a solução. Aliás, tivemos mais experiência. Levamos 16 anos de guerra, percebemos mais tarde que, de fato, moçambicanos deviam ter sentado para discutir. Depois do Acordo Geral de Paz, todos eles, os que assinaram, disseram que aquela guerra não justificava. Mas precisamos de 16 anos de horrores daquele sofrimento todo e atrasamos provavelmente 50 anos de desenvolvimento do nosso país. Perdemos o tal comboio do desenvolvimento mundial. Hoje, quando nos comparamos com esses países vizinhos, estamos bastante atrás. Agora, estamos também a ter exatamente quase os mesmos pressupostos para mais uma guerra. Se sabemos que nós já uma vez sentamos e conversamos, então por que não vamos conversar? Por isso eu dizia, é provável que existam outras coisas que estão por debaixo da mesa, que publicamente ninguém quer dizer. Os interesses talvez sejam até muito pessoais ou de grupo, que infelizmente, como não podem ser ditas em público, essas coisas ficam a atrasar essa necessidade de diálogo. E está a dar o que está a dar agora. Com esta situação que aconteceu, provavelmente, se o diálogo já acreditamos que há 3, 4 semanas atrás, um mês já podia ter acontecido, por causa desta declaração pública que o presidente fez, com recomendações de todo sítio, e ele também tinha dito, bom, aquilo que dizias, tinha que clarificar exatamente o que é que nós vamos conversar, mas os últimos acontecimentos da semana passada parecem afastar um pouco este diálogo que já é necessário. E as pessoas hoje estão a ficar com aquela dúvida. O que é que vai acontecer daqui a algum tempo? Não será aqui? Não será aqui? E ficamos todos atentos. Veja só uma pura coincidência. Ontem houve um corte de energia. Para aqueles que são de algum tempo, podem ter associado este corte de energia, pode ser também uma das formas de retaliação. Mas pode ter sido, já ficou claro que o corte foi por causa de um problema técnico. Mas para as pessoas que não acompanharam essa informação, podem estar a espalhar junto da comunidade, dos bairros onde vivem, que já começou a resposta do outro lado. Amanhã vai acontecer outra coisa. As pessoas, é por causa exatamente daquilo. E mais, esse tipo de situação, quando ninguém diz claramente o que está a acontecer, o boato, as especulações assumem o seu lugar. Todos os dias nos bairros há pessoas que dizem coisas. Ouvi dizer que ontem não sei, houve ataque não sei onde, porque ontem não sei quantos. E esse tipo de conversas aumentam mais essa sensação de medo, de preocupação. E as pessoas praticamente não dormem. À noite têm tido pesadelos, insônias, porque é aquela coisa de obsessão pela segurança. Não vale a pena eu dormir, porque quando o ataque começar, pelo menos vou ter que fugir para algum sítio. Então, isto, sinceramente, está a criar exatamente essa situação de instabilidade, quer mental, quer emocional, na maioria das pessoas.
por causa dos últimos acontecimentos e de posicionamentos que ficaram públicos e que inquietaram naturalmente parte da nossa população, trouxe-nos essa pequena confusão. Afinal, de que lado essas pessoas estão? A queixa era aquela, quando a Renamo tem estado a fazer o que faz, não apareceu até agora ninguém a tomar alguma posição, nem que seja para chamar a atenção para a calma, para não sei o quê, ou condenar, ou pelo menos avançar com qualquer coisa. Mas quando aconteceu o que aconteceu, por exemplo, a morte de Sistak e outras situações que foram aparecendo as tais emboscadas que foram realizadas, aí houve essa aparição pública de alguns representantes desses países amigos que têm as embaixadas de Moçambique a condenar, portanto, essa ação. Isso pode ter criado confusão. É assim, às vezes começo a pensar que é provável que essas embaixadas, para outras situações, têm feito, portanto, essas condenações, mas como nunca apareceram públicas através da imprensa, nós não sabemos. E coincide que agora, por causa disto que aconteceu, essas declarações foram públicas. Muito provavelmente isso pode ter muitas explicações. Até pode ser, não podemos pensar num país, mas provavelmente a pessoa do embaixador que está aqui, que é uma pessoa que pode ter também suas necessidades, suas expectativas, que às vezes pode ultrapassar um pouco aquilo que é provavelmente a posição oficial do país. E acho que esses últimos dias apareceu a notícia de que, acho que foram os Estados Unidos que reuniram com os membros da RENAM para chamar a atenção sobre cautela em relação a essa situação. Bom, isto acho que também não foi muito bem usado e trouxe essa tal preocupação. De fato, não sou conhecedor um pouco da questão da diplomacia, mas a atuação tem que ser tão imparcial, sem ingerência nos assuntos internos do país. Eles estão aqui exatamente para nos apoiar. Então, o apoio deve, em princípio, com a imparcialidade, mostrar cada parte os erros que estão a ser cometidos e juntar e nos ajudar a acelerar um pouco mais e encontrarmos a paz, porque eles também têm interesses. Nós tomamos a decisão de convidar e conviver com esses países, porque não é possível viver sozinho. Então, o que tem que acontecer é, de fato, claramente e com imparcialidade, sem ingerência nos interesses de qualquer das partes, ajudar-nos a resolver. Podemos aceitar ou não, mas pelo menos que não exagere um pouco, porque isso pode ou tem estado a criar esta confusão em algumas pessoas. Talvez porque houve uma parte que ficou pública e a outra parte nós não sabemos. As embaixadas podem ter reunido com o governo e ninguém soube do que aconteceu. Então, esta confusão às vezes devia se evitar, porque de fato todos nós estamos nessa expectativa. Temos estado a acompanhar situações que acontecem em outros países, em que esses países invadem aqueles, porque há uma situação de terrorismo naqueles países, invadem exatamente para ajudar. E quando já é a nossa situação, que algumas pessoas pensam que de fato essa instabilidade, essa guerra toda, algumas pessoas devem ajudar. Quando há um incêndio na sua casa, nós não podemos cruzar os braços, porque amanhã pode ser na minha casa. Então, essa ajuda entre vizinhos é bem-vinda, mas que não faça com posições que parecem estar a defender apenas uma parte ou outra parte.